Bom, esse é um vídeo com a solução para os seguintes exercícios. Primeiro, seja G uma função de A para B e x e y subconjuntos contidos no contradomínio da função G. Eu quero mostrar que G menos 1 de x menos y é igual a G menos 1 de x menos G menos 1 de y. Lembrando, G sendo uma função qualquer, o que significa essa notação G menos 1? G menos 1 do conjunto x ele é chamado de imagem inversa de x e é definido como sendo o quê? Isso aí é o conjunto de todos os elementos T no conjunto A, de modo que ao aplicar G no elemento T, o resultado pertence ao conjunto X. Então, o conjunto imagem inversa é um conjunto que está dentro do domínio dessa função e ele pega todos os elementos que ao aplicar a função nesse elemento, o resultado cai dentro de um subconjunto particular do contradomínio. E aqui eu quero mostrar que a imagem inversa de uma diferença de conjuntos é igual à diferença das imagens inversas. Bom, vamos fazer isso então. Solução, a gente precisa mostrar o que aqui? Por se tratar de uma igualdade de conjuntos, preciso mostrar primeiro que esse conjunto da esquerda, que é a imagem inversa de x menos y, isso está contido na imagem inversa de x menos a imagem inversa de y. E segundo, eu preciso também mostrar que a imagem inversa de x menos a imagem inversa de y está contido na imagem inversa da diferença x menos y. Tendo essas duas inclusões, eu posso concluir pela igualdade desses conjuntos. Então, para mostrar a primeira afirmação, mostrar I, vamos pegar um elemento qualquer que está na imagem inversa da diferença x menos y. Então, seja T um elemento de G menos 1 de x menos y. Daí, por definição de imagem inversa, o que eu posso dizer? Posso dizer que a G aplicada no T pertence ao conjunto x menos y. Ou seja, como G de T está numa diferença de conjuntos, G de T pertence ao conjunto x e G de T não pertence ao conjunto y. Logo, o que eu sei? Se a G está no conjunto x, esse conjunto x ele está contido dentro do contradomínio, assim como esse conjunto y também está contido dentro do contradomínio. Como a G aplicado nesse elemento do domínio está dentro desse conjunto do contradomínio, então eu posso sempre dizer que o T pertence à imagem inversa desse conjunto X. E como a G de T não está nesse conjunto do contradomínio, eu também posso dizer que a T não pertence à imagem inversa desse subconjunto. Mas se a T pertence a esse primeiro conjunto e não pertence ao segundo, significa o quê? Significa que a T pertence à diferença desses dois conjuntos. E aí, o que a gente tem é que vale a primeira inclusão, ou seja, G a menos 1 de x menos y está contido em G a menos 1 de x menos G a menos 1 de y. Agora falta mostrar a segunda inclusão. Agora, para mostrar a segunda inclusão, seja Z um elemento aonde? Em G a menos 1 de x menos G a menos 1 de y. Em G a menos 1 de x menos G a menos 1 de y. Daí, por definição de diferença de conjuntos, Z pertence ao G a menos 1 de x e Z não pertence a G a menos 1 de y. Logo, se G está na imagem inversa do x, significa que o G calculado no Z pertence ao conjunto X. E como a Z não está na imagem inversa de Y, a G aplicada no Z não pode pertencer ao conjunto Y. Ou seja, G de Z está no X e G de Z não está no Y, posso sempre dizer que G de Z pertence ao conjunto X menos Y. Isto é, Z pertence à imagem inversa do conjunto X menos Y. E aí, com isso, a gente tem a inclusão que G a menos 1 de X menos G a menos 1 de y está contido no G a menos 1 de x menos y. Como a gente tem as duas inclusões, então a gente pode concluir pela igualdade desses dois conjuntos. Então a imagem inversa de x menos y é a imagem inversa de x menos a imagem inversa do conjunto y. E aí isso conclui a solução desse primeiro exercício. Agora a gente tem um outro exercício, que é o quê? Considera também f uma função de a para b, p e q conjuntos no domínio dessa função a. Eu quero mostrar que se f for uma função injetora, então a imagem direta de P interseção com Q é igual à imagem direta de P interseção com a imagem direta de Q. O que é imagem direta? O que é esse conjunto f de P? Como P é um conjunto que está no domínio da função f e f é uma função de A para B, eu posso aplicar f em todos os elementos do conjunto A, em particular somente nos elementos de P. Então a imagem direta de P é o conjunto de todos os f's de x quando eu pego x exclusivamente
dentro do conjunto P. E isso é um conjunto sempre contido dentro do contradomínio da função f. Então o que eu quero mostrar é o quê? Que se eu pego uma função que é injetora, fazer f aplicada em P interseção com Q é a mesma coisa que f aplicada em P interseção com f aplicada em Q. Vamos mostrar isso então. Como a gente está falando de uma igualdade de conjuntos, eu preciso mostrar sempre duas inclusões, né? Então, precisamos mostrar o quê? Primeiro, que f de P interseção com Q está contida em f de P interseção com f de Q. Segundo, que f de P interseção com f de Q está contido em f de P interseção com Q. Vamos começar da primeira inclusão. Para mostrar o I, vamos pegar um elemento qualquer no f de P interseção com Q. O que é esse conjunto? É o conjunto de todos os f de x, onde o x está no conjunto P. Então, esse T que eu estou pegando, ele é a imagem de alguém que está aqui dentro. Então, daí, existe um x no conjunto P interseção com Q, tal que o que? A f calculada no x dá esse T que a gente escolheu. Só que se o x está em P interseção com Q, o que a gente tem? Assim, o x pertence ao conjunto P e a f no x produz T, e o x também está no conjunto Q e a f no x também produz esse mesmo T. Agora, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um elemento de P cuja imagem dá um certo T, e eu tenho um elemento do conjunto Q cuja imagem dá esse T. Ou seja, se o x está no P e o f de x vale T, o T pertence ao f de P. Se o x está no conjunto Q e a f de x dá o T também está na imagem direta do conjunto Q. Mas se o T está na imagem direta de P e de Q, então o T pertence à interseção de f de P com f de Q. Então eu peguei um elemento qualquer desse conjunto, a conclusão é que ele está aqui. Logo, a f de P interseção com Q está contido na f de P interseção com f de Q. Isso prova a primeira inclusão. E nessa primeira inclusão, a gente não usou em momento algum essa hipótese da função f ser uma função injetora. Se essa hipótese está aqui é porque a gente precisa dela. Como eu não usei ela aqui, eu vou ter que obrigatoriamente usar ela nessa segunda inclusão. Vamos então mostrar essa segunda inclusão. Agora, para mostrar o 2i, seja z um elemento em f de P interseção com f de Q. O que eu sei? Como ele está na interseção de dois conjuntos, então o z pertence ao f de P e o z pertence ao f do conjunto Q. Só que se o z está na imagem direta de um conjunto P, o que acontece? Existe um x1 no conjunto P, tal que a f no x1 produz o z, e como o z também está no conjunto Q, existe um x2 no conjunto Q, tal que a f no x2 dá o z. Só que esse z aqui é o mesmo que esse z de cá. Logo, o que a gente tem? A f no x1 é exatamente igual a f no x2. Só que qual que é a hipótese que a gente tem? F é uma função injetora. Então, mas, por hipótese, f é injetora. Daí, o x1 tem que ser igual ao x2. Mas aonde estão esses elementos? O x1 está no conjunto P e o x2 está no Q. Como eles são iguais, significa então o quê? Que esses elementos estão tanto no P quanto no Q, ou seja, estão na interseção de P com Q. Assim, x1, que é igual a x2, pertence ao P, interseção com Q, e a f em qualquer um deles dá o elemento z. Ou seja, o z é a imagem de alguém que está dentro do conjunto P, interseção com Q. Logo, o z pertence à imagem direta do conjunto P, interseção com Q. Mas esse z estava onde? Estava na interseção da imagem direta de P com a imagem direta de Q. Assim, eu posso dizer que f de P interseção com f de Q está contido em f de P interseção com Q. Como a gente tem as duas inclusões, então eu posso concluir pela igualdade desses dois conjuntos, que era o que a gente queria. E a isso conclui a solução do exercício.